também ela vai trabalhar muito a questão das atualidades do ponto de vista da geopolítica. Tá? Então, eu estava conversando com um colega agora ali fora, que esse é digamos, um ponto forte da URGS. Tá? Ela vai solicitar que você saiba o que está acontecendo no mundo, talvez mais do que o próprio Enem. Tá? Então, ela explora muitos conflitos, então, conflitos no continente africano, no continente asiático, no Oriente Médio, no leste europeu, e assim por diante. Tá? Então, como é que eu estudo isso? Joga no Google lá, conflitos no mundo. Faz um filtro. Tá? E aí procura saber o porquê desse conflito. Né? Geralmente ele está ligado à extração de matérias-primas. Né? A da vez é o petróleo. Então, o Oriente Médio é um lugar com reservas de petróleo gigantescas, treta atrás de treta. Que daí não é só os países do Oriente Médio tentando gerir aquela região. É todo o mundo, principalmente as grandes potências, tentando interferir ali para causar uma certa influência naquele lugar. Já que, por exemplo, do Oriente Médio sai em torno de 50% do comércio de petróleo global. Isso afeta todas as economias do mundo que dependem do petróleo. Então, se tu depende como economia de Estado-nação do petróleo, não basta que tu saiba que o petróleo sai lá do Oriente Médio, passa pelo estreito lá e tal, e vem para cá. Não, tu vai com certeza tentar fazer alianças com aqueles países para ter uma certa prioridade no fluxo das ações. Porque se tu não vai lá, se tu não tá perto daquilo, a tua relação com aquilo fica distante. Então, como isso é importante para as economias, né? Não à toa a própria OTAN e os próprios Estados Unidos e a própria China também têm bases militares no entorno, que é aquela coisa, estou aqui, né? Garantindo a minha soberania nesse sentido. Mas então tá, chega de falatório, vamos lá. Galera aí de trás, como é que tá? Tranquilo? O Hexa vem então? Ó, então uma questão bem mais ou menos o que eu estava falando para vocês agora. Uma questão que vai abordar um pouco da geografia física, um pouco de conteúdos técnicos, mas também os impactos. Tá? Então, olha só, tem um textinho pequeno ali. Ó. Policiais federais, procuradores e técnicos da Agência Nacional de Mineração tentam decifrar um enigma. Por quê, né? Como o ouro se tornou em 2019 o segundo maior produto de exportação do estado de Roraima, sem que o estado tenha uma única mina de ouro operando legalmente. Okay? Considere as afirmações abaixo sobre a questão da mineração na Amazônia. 1. A exportação do ouro de Roraima ocorre simultaneamente à maior invasão de terras indígenas e Yanomamis por garimpeiros ilegais desde a sua demarcação na década de 1990. O que vocês acham? Pode ser? Faz sentido? Por que faz sentido? O resto faz sentido. Uhum. Que o garimpo ilegal, né? Como é que atua o garimpo ilegal? O garimpo ilegal, como a gente conversava na última aula, ele procura regiões as quais, primeiro, não há a propriedade da terra reconhecida por alguma pessoa em específico, porque senão tu tem a propriedade da terra, tem o direito de lavra daquela terra. Então, as terras que são buscadas por esse tipo de atividade econômica, e o garimpo ilegal é uma atividade econômica, tá? A atividade econômica ela não é algo que cabe numa caixinha da legalidade dos processos de cada Estado-nação. Uma atividade econômica é qualquer atividade que tenha mercadoria e que gere lucro. Então, o narcotráfico não é uma atividade legal, mas é uma atividade econômica. E gira bilhões ou trilhões de dólares no mundo todo. Tá? O garimpo ilegal também.
Então, o garimpo ilegal ele vai atacar justamente essas terras que não têm propriedade, ou pelo menos que a propriedade seja reconhecida por parte do Estado, seja uma unidade de conservação, e que em muitos casos coincide com áreas demarcadas dos povos originários. Isso porque as poucas terras de unidades de conservação que nós temos no Brasil, muitas delas são reservas indígenas. Né? Nós já conversamos sobre essa relação dos povos originários com a terra e o quanto ela contribui para a preservação dessas terras, pelo uso e pelo modo de vida. Ok? Então vocês podem não saber que o povo Yanomami é uma etnia indígena que vive na Amazônia. Pode ser que vocês não saibam disso, ok? E pode ser que vocês não saibam que a demarcação dessa terra foi na década de 90. Só que a URGS ela não vai se apegar, na maioria dos casos, em informações pequenas como essas. Ela vai explorar o contexto. Ou seja, faz sentido que a exploração de ouro ilegal no estado do Amazonas ocorra dentro de uma terra indígena? Sim ou não? Sim, né? Ok. Quer dizer que a questão está certa? Não. Mas quer dizer que ela está uns 90% certa. Isso vocês vão conseguir perceber ao longo das outras alternativas. Tá? Então, beleza. Ok. 2. A mineração ilegal tem, entre as suas principais impactos ambientais, o desmatamento, o assoreamento e a contaminação dos cursos d'água. O que vocês acham? Sim? Quem mais? Sim também? Por quê? Pergunta do milhão. Por que que a mineração ilegal causa desmatamento? Essa pergunta é simples. Vocês não precisam pensar assim, nossa, é uma pergunta de geografia. Não, ela é uma pergunta simples. Por quê? Perfeita. Para te garimpar o ouro, não pode ter mata em cima. Como é que tu vai achar o ouro se tem um monte de vegetação em cima? Tem que desmatar. Perfeito. Por que que a atividade de mineração ilegal causa o assoreamento? Boa resposta, mas saiu meio pela tangente. O que é o assoreamento? E aí, e aí, o que que acontece com esses sedimentos? Que a mata que tu está falando é a mata ciliar, aquela que fica ao entorno dos rios e que protege os rios, né, de todo esse material inconsolidado que possa estar sendo transportado por chuva ou por vento, chegar dentro do rio. Quando esse material chega dentro do rio, pela ausência dessa mata ciliar, o que acontece com o rio? Sim, sim. Mas esse é um efeito, também é um efeito. Mas o assoreamento não é a contaminação. Tam- Também, mas isso é um efeito indireto. Vamos lá. Ah, o quê? Quando esse material, que não necessariamente possa vir do garimpo, pode vir de outras atividades, que vejam bem, um solo com vegetação é um solo mais consolidado, que a raiz das árvores, da vegetação, ela prende o solo. Então, um solo com vegetação, quando vai ocorrer os processos de erosão, que é o processo de transporte de material, ele acontece com uma taxa muito menor. É vocês pegarem na casa de vocês o gramado e começarem a jogar mangueira assim, aperta a mangueira ali para aumentar a vazão, né? E joga no gramado assim, ó. Muito dificilmente vai sair pedaços de solo ali, de terra, de grama. Que a grama vai. Agora, pega uma parte do pátio de vocês que não tenha grama, tenha só terra, e faz a mesma coisa. Aquela água, a força da água, ela vai começar a tirar o material e jogar, né? Tanto é que quando a gente está lavando o pátio, assim, a mãe, o pai, enfim, faz isso para tirar a sujeira, né? Vai fazendo nessa direção e a água com a pressão da mangueira vai empurrando o material mais para a ponta.
É isso que acontece com a chuva ou com o vento. Quando esse material chega perto dos rios, se não há rio. Quando esse material entra para dentro do rio, ele vai se depositar no fundo do rio, fazendo com que a calha do rio fique menor. É como se tivesse um copo d'água e tu começasse a botar um monte de colher de areia dentro. Uma hora a água vai transbordar, porque a areia está aumentando lá no fundo, permitindo que menos quantidade de água caiba no copo. Logo, tu tem menos água disponível. Então, o assoreamento dos rios, provocado pela entrada de materiais advindo provavelmente do desmatamento, porque tu tem a retirada da proteção do solo, e esse material fica mais frágil, tu tem um aumento do leito do rio, né, do fundo do rio, e uma diminuição da água desse rio. E a diminuição da vazão desse rio afeta a biota interna do rio, peixes e outros, né? E todos aqueles que dependem disso. Certo? Ou seja, se eu necessito, né, se eu tenho uma disponibilidade, né, uma necessidade, uma demanda hídrica daquele rio, se eu preciso tirar água daquele rio para os usos, quanto menos água tiver naquele rio, pior para mim. Então, o assoreamento ele vai contribuir, inclusive, para a escassez hídrica. Quanto mais assoreamento houver, menor a disponibilidade de água do rio. Porque a água não cabe mais no rio, porque ele está assoreado. Né? Nós chama que o fundo dele está cheio de terra. E é por isso que existe a mata ciliar, que ela impede que esse material chegue lá. Beleza? Então, faz sentido que o garimpo ilegal cause o assoreamento dos rios? Sim ou não? Beleza. E a contaminação dos cursos d'água também faz sentido? Sim? Então tá. Então podemos dizer que a 2 está correta. Sim? Ainda vejo algumas caras de dúvida. Sim, então. Beleza. 3. A contaminação dos cursos d'água ocorre pelo uso do mercúrio para facilitar a aglutinação de grãos de ouro. Esse metal acumula-se ao longo de toda a cadeia alimentar, desde os micro-organismos até os peixes e mesmo quem deles se alimenta, como os humanos, por provocar danos neurológicos. O que vocês acham? Sim? Ok? Uhum. É que o mercúrio é um metal líquido e ele serve para separar os grãos de ouro dos grãos de solo. Tá? Que a mineração de ouro, principalmente no Brasil, principalmente nas zonas ali do Pará, ela é uma mineração que a reserva mineral presente nas rochas, ela é pouca em quantidade e ela é separada em pequenos grãozinhos de ouro. Não é como a gente vê no desenho lá do pica-pau, aquelas pepitas de ouro gigantes. Assim. Não é assim. Então, para separar esses pequenos grãozinhos de ouro do solo, da lama, é utilizado o mercúrio. Tá? E o mercúrio, por ser um metal, ele é extremamente tóxico aos organismos vivos. Então, quando as pessoas usam o mercúrio nessas regiões, esse mercúrio ele se dissolve na água, porque o que acontece? Tu tem as jazidas, os locais identificados onde há ouro, e lá se cava, né? Se retira a terra, se coloca num saco, se carrega o saco até a beira do rio, se bota o saco do lado e começa a botar essa lama, que na teoria contém ouro, dentro de uma peneira. E nessa peneira é jogado o mercúrio. Então aí tu fica ali fazendo aquele movimento da peneira com mercúrio e com água, até que na peneira sobre apenas o ouro. Só que essa água com mercúrio vai toda para o rio. E aí contamina os micro-organismos, que são, do ponto de vista da cadeia alimentar, a comida dos peixes, então contamina os peixes, e os peixes, que são, do ponto de vista da cadeia alimentar, o alimento das populações, principalmente ribeirinhas, contamina também elas. Então é uma contaminação local muito forte. E quem se prejudica com isso é, em escala local, a população ribeirinha e os garimpeiros. Que a galera que está lá fazendo a mão do ouro não é quem vai lucrar com o ouro. Quem vai lucrar com o ouro são os grandes grupos que estão financiando aquele garimpo e que provavelmente não comem aquele peixe. Tá? Então, mais daquilo que nós sempre conversamos aqui,
sobre o método, né, de organização e ocupação do solo no Brasil. Se ocupa lugares com matéria-prima, se extrai a matéria-prima e se manda essa matéria-prima para fora. E todos os danos, os impactos ficam no local. Tá? Então, número 3, correto, do ponto de vista? Beleza. Então, vocês acreditam que a resposta certa seja E? Sim? Beleza. É isso. Correto. A resposta é E. Tá? Então, o que tem que ficar para vocês aqui? Né? Vocês percebem que a alternativa número 3, ela fala sobre impactos, né? Mas ela também está falando sobre o ponto de vista físico da contaminação dos cursos d'água pelo mercúrio que é utilizado na extração do garimpo. Então, é aquela coisa que a URGS costuma fazer, que é mesclar os conhecimentos técnicos com os impactos socioambientais. Beleza? E aí essa foi a primeira questão que eu peguei para vocês ontem, anteontem. E agora, como é que eu... tá. E aí eu joguei no Google, assim, só para ter uma noção, né? Dessa magnitude, né? Do processo do garimpo legal. E aí eu encontrei essa foto aqui e trouxe para vocês. Ó, isso aqui é o garimpo, provavelmente numa terra indígena. Tá? A resolução não está muito boa, mas percebam que a escala não é pequena, tá? Que há um desmatamento generalizado da região e o resíduo que fica da extração do ouro é deixado assim em grandes bacias, né? Que obviamente pela percolação do solo vai acabar no lençol freático. E aí o lençol freático se comunica com todas as águas subterrâneas da região. Tá? Então é mais ou menos assim que ocorre, né, essa atividade. Isso aqui é um bolsão dentro da floresta amazônica. Beleza? Voltando então. Aqui vem uma seguida da outra, ó. Uma questão de meio ambiente seguida da outra. Uma coisa bem comum na URGS, assim, aglutinar as questões do mesmo conhecimento. Né? Talvez por uma questão de logística na hora da resolução da questão mesmo. Né? Tu tá ali com a cabeça no meio ambiente, daqui a pouco uma questão seguida de meio ambiente faz um pouco mais de sentido. Então tem um quadro, uma outra coisa bem característica da URGS, tá? Gráficos, quadros, planilhas e tal. E olha, do ponto de vista da minha experiência prática, essas questões com planilhas, com gráficos, elas não costumam ser difíceis. Por quê? Porque a interpretação da questão vai se dar a partir do gráfico e da tabela. E ela está ali disponível para vocês. Então é só prestar um pouquinho de atenção nela. Tá? Vocês vão ver quanto essa questão aqui é simples, mas aborda um conhecimento bem importante, assim, bem elaborado, vamos dizer assim. Então o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos alguns biomas, né? Nós temos os biomas brasileiros, tá? Com a acreção ali do sistema marinho costeiro, que não é considerado um bioma do ponto de vista lá da biologia, mas é considerado um grande sistema dinâmico do ponto de vista da geografia. Tá? Daí tu tens as áreas, né? A área total de unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação? É uma área que, estabelecida por lei, deve ser preservada, porque ali tem então um patrimônio ambiental, ecológico, da biodiversidade, enfim e tal, que aquela região tem que ser preservada. Tá? Então vocês percebem ali que tem um valor, né, na unidade de conservação para cada um dos biomas e a percentagem que isso representa do ponto de vista do próprio bioma. Tá? Então, a Amazônia tem 47,2% da sua área de unidades de conservação. Tá? A Caatinga tem só 3% do seu território. Ok? Compreenderam essa logística da tabela? Então tá. Então aí a questão vem o seguinte, ó. Sobre a proporção de área de unidade de conservação por bioma, é correto afirmar que A. Os biomas Pampa e Pantanal apresentam a menor proporção de área protegida de todos os biomas, não refletindo a sua importância em termos de biodiversidade. Tá? Então a gente volta para a planilha e vai olhar Pantanal, Pampa.
são os menores áreas em proporção? Sim? Beleza. Então a primeira parte da frase está correta, ok? Beleza. A segunda parte é o seguinte: não refletindo a sua importância em termos de biodiversidade. Então eu pergunto para vocês: o Pantanal e o Pampa são áreas com grande biodiversidade? Não são? Não? Por quê? Porque não é uma resposta inválida. Quem falou? Acertou essa na prova? Tá, então eu vou deixar ela baixinha um pouco, que a princípio talvez nós tenhamos aqui uma discussão sobre diversidade, né? E principalmente o que vendem sobre biodiversidade. Né? Porque se eu digo para vocês agora, Brasil, biodiversidade, Amazônia, vocês vão pensar isso, certo? Mas é só na Amazônia que tem biodiversidade no Brasil? B. O bioma marinho costeiro apresenta a maior proporção de área protegida de todos os biomas, devido à sua vulnerabilidade ambiental. É a maior proporção dos biomas? Não, né? Então, não tem nem por que gastar o meu tempo em pensar se é ou não vulnerável do ponto de vista ambiental. C. O bioma apresenta a maior proporção de área protegida de todos os biomas. Confere? Ok. O que permite pouca variação das taxas de bioma. Sim? Não, né? Então aí a gente enxerga uma coisa interessante. Por mais que a Amazônia seja sim o bioma com o maior número de unidades de conservação, também é um lugar onde há a maior taxa de desmatamento atual. Por quê? O que está acontecendo lá? Garimpo, né? Uma extração de madeira legal. O que mais? Uma coisa que tem duas palavras, né? São importantíssimas aqui. Poderia ser três. Oi? É por aí. Né? É o avanço da fronteira agrícola. Vocês observarem no mapa do Brasil onde está a fronteira agrícola, vocês percebem que ela está penetrando a Amazônia, né, para norte e de né, então é em virtude disso que hoje as maiores taxas de desmatamento ocorram na Amazônia. Quer dizer que a Amazônia é o bioma mais degradado? São coisas diferentes. Por quê? Porque a degradação dos biomas ela é uma série histórica. Ela acontece desde quando que acontece a degradação dos biomas no Brasil? Perfeito. Ah, então os indígenas não queimavam, não faziam nada? Não, eles queimavam, porque a queima da vegetação faz parte do processo plantio deles. Só que é uma queima controlada, é uma queima que usa o plantio direto, é uma outra história. A forma como nós conhecemos hoje da ocupação do espaço brasileiro, a partir de 1500 começa essa degradação. E é em virtude do início em 1500 e da ocupação do litoral do Brasil, principalmente, pega cana-de-açúcar lá no Nordeste, pega café no Sudeste, é que a Mata Atlântica é o bioma mais degradado do Brasil. Né? Porque tem urbanização muito densa no litoral e porque o processo histórico se deu a partir de lá. Tem 500 anos de degradação do bioma na Mata Atlântica. Acho que hoje em dia, em torno de 7 a 12 do bioma está conservado. Tá? Então é muito pouco. Aí depois nós temos o Cerrado, que é a fronteira agrícola, que hoje está chegando na Amazônia, já passou o trator pelo Cerrado, então o Cerrado também tem uma grande área degradada. Né? E aí vai vindo outros na sequência. Tá? Então a alternativa C não serve por quê? Porque o fato de ter grandes unidades de conservação nem sempre vai inibir o desmatamento. Né? O problema é complexo e vai em outras esferas. Tá?
D. Os biomas brasileiros, de modo geral, apresentam percentagens semelhantes de área destinada à conservação ambiental. Não, né? Tá explícito aqui na tabela. E. O bioma Caatinga apresenta baixa proporção de área protegida, devido à sua pequena vulnerabilidade ambiental. Feito, bom final de semana. E aí? A Caatinga tem, sim, certo? Uma baixa concentração de unidade de conservação, mas é porque ela é menos vulnerável? Temos que tomar um pouco de cuidado uh, com essa, enfim, porque o que já ocorreu na Caatinga ao longo desses 500 anos, em termos de exploração, é algo que talvez não tenha superado nenhum outro lugar no Brasil ainda. Né? Porque se tu for ver, a gente tem 250, 300 anos de extração da cana-de-açúcar concentrada no Nordeste. E a pior de todas, né? Que é a plantation, que é aquela latifundiária, monocultora, com base em mão de obra escravizada. Né? Então, digamos que o que poderia ser extraído daquele território já foi e passou do limite. E aí é aquela coisa do capital, né? Ele extrai, 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 quando não tem mais, ele vai embora para outro lugar. Aí eu concordo contigo. E claro, né, o bioma da Caatinga ele é um bioma muito específico, porque ele não é só, se pensar em Caatinga, não é só aquela região seca. O Nordeste ele tem várias faixas diferentes, onde há um predomínio de climático diferente, de solo diferente, de biodiversidade diferente. Mas principalmente a Caatinga é a região semiárida do mundo mais densamente ocupada. E as regiões semiáridas, por terem um nível pluviométrico muito baixo, por terem chuvas muito pouco frequentes, né, as características do solo são ruins, porque a chuva ajuda na decomposição da rocha para formar o solo, né, e isso ajuda nos nutrientes daquele solo. Então, ter um solo fraco inibe, por exemplo, as atividades da agricultura e outras coisas mais. Então, as regiões semiáridas do mundo, elas são regiões muito vulneráveis, porque elas podem se tornar desertos se não houver uma conservação do ambiente e uma restrição de uso do solo. Porque ele já é uma região de vulnerabilidade climática, certo? De solo, do ponto de vista da disponibilidade de água no lugar. Então, se tu não tiver um cuidado com essas regiões, elas acabam por se tornar desertos, que é um problema ambiental chamado desertificação. Se vocês quiserem dar uma olhada, se aprofundar um pouquinho mais, é interessante. Né? Então, são regiões aí, cara, que tem um mapa das regiões semiáridas. Já até caiu esse mapa numa das provas, acho que foi até da URGS, falando sobre isso. Tá? Então, a Caatinga é um ambiente bastante vulnerável. E o pior disso é que ela é um ambiente densamente ocupado. Então, são muitas pessoas vivendo nesse lugar onde há pouca água, há solos fracos, né? E aí o desenvolvimento, não do ponto de vista econômico, mas do desenvolvimento social fica prejudicado. Porque mesmo aqueles que querem plantar para sobreviver têm dificuldade. Tá? Então, eu diria para você o seguinte, né? Sobrou a alternativa A. Tá? E aí, qual é a dúvida que às vezes pode surgir, né? O cara olha para o Pampa, assim, o que vocês pensam quando vocês pensam em Pampa? Para mim, a paisagem do Pampa. Hum? Gramíneas? Quando tu olha o horizonte lá no fundo, assim, ele é retinho. Assim. E aí tem suas elevações que nós aqui chamamos de coxilhas, né? Só que aí é que tá. Pegar 1 metro quadrado dessas gramíneas, tem mais de 1.000 espécies diferentes de gramíneas. Então não é porque a gente olha para o Pampa e enxerga grama que não é biodiverso. Sacaram?
aqui tem outra coisa, né? Muitos lugares, se vocês forem visitar alguns lugares no estado do Rio Grande do Sul, essa grama, ela não é natural. Ela é um pasto artificial para o boi engordar mais rápido. Porque principalmente na parte sul do Rio Grande do Sul, a pecuária é, desde os tempos de 1500, a principal atividade econômica predominante. Tanto é que do nosso estado, os proprietários de terras das parqueadas, né? Produção do gado, etc, etc. O próprio gaúcho, na origem do ser gaúcho, era um andante, um boi inteiro e nem armazena. O boi ficava lá, podendo ser couro para comercializar muito com as companhias britânicas de couro. Esse é o gaúcho original. O gaúcho raiz. O raiz não é esse cara de bombacha, guaiaca, chapéu, lenço vermelho, né? O cara do Paixão Cortes lá. Não é. O gaúcho, ele é um ser, é um cara, uma personalidade muito mais antiga do que isso. Então, parece sim muito diverso. O lance é que hoje em dia a gente tem um pampa muito artificializado em virtude da atividade pecuária capitalista, produtividade. Então eu tenho um pasto que vai engordar o boi mais rápido para eu poder abater esse boi num menos tempo, porque eu vivo do corte dessa carne, da exportação disso, etc, etc. Tá? Então, o bioma pampa e pantanal apresentam uma menor proporção de área protegida, tá? E não refletindo a sua importância em termos de biodiversidade. Tá? E aqui eu falei só do pampa, poderia falar do Pantanal. E aí, para quem viu a novela do Pantanal, que eu falei durante o ano todo, percebeu que existe uma grande biodiversidade naquele lugar. Tá? Beleza? Então a resposta dessa questão é a A. Sim. Não. Porque, cara, primeiro que tu tem essa questão da artificialização dos biomas, né? Que é o quê? Que é a transformação da paisagem através das atividades econômicas. Por exemplo, se eu te largar no meio da fronteira agrícola, Amazônia, tá em território do bioma amazônico. Bom jogo para nós. Se eu te largar lá no meio de um só, vai olhar para um lado, vai olhar para da atividade econômica. Então não é o bioma natural que tu está enxergando ali. É uma artificialização a partir da atividade econômica. Se eu te largar dentro da mata de Igapó lá, porque ele é essa resposta que é uma ótima pergunta. Eu, aqui, ó, essa aqui é bem boa. Pessoal de trás, ok? Oi? Não entendi. Pequena?
mapa, sugiro na prova da URGS de vocês, bastante, gostam de mapa, mapa em que não tem muita informação. Tem dois recortes de escala aqui, o maior, né, para vocês perceberem, né, um pouco mais de detalhe. Não perceberam que qual lugar que nós estamos dando esse zoom ali, ok? Que lugar é esse? Já todo mundo compreende? O que te levou a pensar que é o Oriente Médio? Ok? Senão é uma coisa ou outra. Se não é os corpos, isso não é a país, alguma coisa, tá? Então nós temos o Irã, Catar, vejam bem, o Emirados Árabes, Omã, Arábia Saudita, Golfo de Omã e uma estrela marcando um determinado lugar que provavelmente vai ser o objeto da questão, porque ele tem um símbolo denominando algum lugar, um marcador. Vamos lá. Então, ó, assinale a alternativa correta sobre o local indicado no mapa com a estrela. A. Trata-se do Estreito Médio e as questões geopolíticas mundiais pouco influenciadas pelas superpotências. Por quê? Era unânime resposta de não. Basicamente por causa disso. Tá? E aí, segundo o petróleo, pessoal, do ponto de vista da circulação das mercadorias, aqui, é muito, muito bem. Trata-se do Estreito de Hormuz, das tensões que ocorrem no local. Né? Vamos guardar ela? Trata-se do Estreito de Hormuz. Né? Acho que beleza, né? Ok. Vamos eliminar ela, então. É, trata-se do Estreito de uma suco de coisa ali, né? Suco de coisa. É, é pouca coisa assim. Não é que não existe. Trata-se de Estreito reivindicada pelos países
Agora não tem um. Mas é aquele que fica mais que liga ali, se não, na Espanha, na trata-se do sistema. O que vocês acham? Conhecem se essa, se você estivesse fazendo essa questão, seria essa a questão? Sim? Sim, Porto Alegre enxergando Guaíba. E aí, enfim, é um ponto também de muitas tensões, porque na invasão muçulmana, inclusive, uma influência na arquitetura, na cultura muçulmana bastante forte. Nada bem louca ali. Bom, quando eu fiz essa questão a primeira vez, eu tive resposta. O conhecimento do Oriente Médio não é tão grande. Eu tenho que estar nessa questão um pouco mais agora para vocês. Ser professor tem que fazer isso. Então, aí eu dei uma pesquisada mais passada, retrasada, para isso, tá? Então, sim, a resposta é essa. E tensões do barril do petróleo. Eu não tenho muitas coisas para a gente ver, olha só. Por ali passa cerca de 30% do comércio de petróleo global, o que assegura aquilo que tu falaste, as rotas marítimas importantes. O Estreito de Hormuz ele é um acidente geológico. Ah, percebam que a costa ali, ela fala seria muito importante na geopolítica global acordar entre eles expandir as léguas marinhas do controle do país, que tem como limite o litoral, ele tem uma zona de algumas costas, digamos assim, de posse daquele a soberania do Estado vai baixa, tá? Então, digamos, tu não pode, eu não posso chegar aqui de uma outra Estado-nação, botar uma né? As plataformas de petróleo brasileiras, do pré-sal, estão no Brasil. Tá? Quando o Albaíra perceberam isso, expandiram a água submarina até que uma conectasse com a outra, fizesse que o Estreito de Hormuz fosse de posse desses dois países. Não há nenhuma faixa oceânica no Estreito de Hormuz que seja livre de circulação. Para passar ao consentimento do Oman. É, ao mesmo tempo, porque uma circulação de petróleo o combustível fóssil para a grande maioria das atividades, uma zona muito importante, se o Oman fecha inteiro, sofre influência. E aí o que vai acontecer? Os países do mundo inteiro que dependem do petróleo, principalmente as grandes potências, vão sancionar economicamente Irã, ou seja, vai impedir que determinadas mercadorias cheguem naquele país. E isso arrasaria Irã e Oman na hora. Tem esse controle, ele é um não pode passarem por lá. Na hora. Essa é o primeiro passo de uma guerra comercial.
colocar meus navios de petróleo ali, então não vai importar. É importante se eu polarizo essa questão. E, claro, se tu derramar óleo na tua cozinha, limpa rápido. Se tu demorar muito, os Estados Unidos vai invadir esse óleo. Os Estados Unidos, eles a Rússia, daí o global, porque esses barreiras a gente vai trabalhar. Essas são as questões do Estreito de Hormuz. Nós batemos o horário já. 23.